esse julgamento de ontem do ex-juiz e hoje senador Sérgio Moro. Ontem, por unanimidade, por 7 votos a 0, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral decidiram não cassar o mandato do Sérgio Moro, seguindo a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que também tinha rejeitado o pedido de cassação do senador por 5-2. E ontem, então, todos os ministros votaram para não cassar o ex-juiz Sérgio Moro. A gente tem aqui um trecho da entrevista que a gente fez, né, até a matéria do Henrique, com um advogado eleitoral, o Renato Galupo, que é especialista em direito eleitoral e membro da ABRADEP, que é a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, que disse que, sobre o julgamento, embora a ação tratasse de condutas que são inegavelmente graves, não podemos desconsiderar 2 aspectos fundamentais que favoreceram a defesa. O primeiro deles é um limbo jurídico acerca da questão dos gastos de pré-campanha. Apesar de o TSE já ter cassado o mandato de uma senadora em razão de gastos de pré-campanha, Selma Arruda, do Mato Grosso, o certo é que a lei não estabeleceu limites para despesas anteriores ao período eleitoral. Há uma definição genérica de preservação da igualdade de oportunidades entre os pré-candidatos e uma diretriz jurisprudencial de que as despesas de pré-campanha devem ser módicas. O problema é que a lei não estabeleceu o que seriam gastos módicos, havendo um amplo espaço para subjetivismos. Outro ponto importante é que pareceu haver uma certa insuficiência de provas das alegações de abuso de poder econômico, pois não restou cabalmente demonstrado que os gastos de pré-campanha realmente foram decisivos para impulsionar a campanha do senador Moro e, por isso, não haveria gravidade suficiente para uma cassação. A gente já tinha antecipado aqui, né, Rovai, nos últimos fóruns 11h30, de que esse seria o resultado aí, né, esperado. Inclusive, a gente recebeu aqui a Carla Nicolini, que é advogada especialista em direito eleitoral, que também tinha falado um pouco nessa linha, né, da dificuldade de haver uma condenação por conta dessa questão da pré-campanha. E se especulou também sobre esse acordão que teria. Na sequência do julgamento de ontem, Sérgio Moro foi às redes sociais dizer: os boatos sobre a cassação de meu mandato foram exagerados. Em julgamento unânime, técnico, independente, o TSE rejeitou as ações que buscavam, com mentiras e falsidades, a cassação do meu mandato. Foram respeitadas a soberania popular e os votos de quase 2 milhões de paranaenses. No Senado, casa legislativa que integro com orgulho, continuarei honrando a confiança dos meus eleitores e defendendo os interesses do Paraná e do Brasil. Separei aqui um comentário do Augusto de Arruda Botelho, jurista, advogado, que inclusive trabalhava no Ministério da Justiça sob a gestão do Flávio Dino. Ele diz: acompanhei a leitura do voto do ministro relator que acabou por absolver Sérgio Moro. Foi um voto técnico, fundamentado e imparcial. Exatamente o oposto das decisões do ex-juiz Sérgio Moro. Então, passo a palavra para você, Rovai, depois Henrique, para comentar aí se você se surpreendeu com o resultado de ontem desse julgamento que decidiu, então, não cassar Sérgio Moro. Não dá para dizer que foi uma surpresa, né, Dri? Nós conversamos muito sobre isso aqui. Eu tinha uma informação da mesma pessoa, da mesma fonte, que me disse que o Alexandre de Moraes não colocaria nem tornozeleira eletrônica e nem prenderia o Bolsonaro por conta da ida à Embaixada da Hungria, o que acabou se confirmando. Esta pessoa me dizia o seguinte, que ela viu uma tendência, obviamente, ninguém está na cabeça dos juízes, e a gente trabalha com fontes que têm proximidade, né? Eu não falei com, deixei bem claro que eu não falei, eu falei com o ministro do Supremo, eu não disse isso. Falei com uma pessoa próxima, que conhece o Alexandre de Moraes, e que entendia
que pelos movimentos que ele fez e pelas conversas que tinha tido, que ele iria buscar a condenação do Moro. Isso, reportei isso aqui, mas dizer que me surpreendi, não. A gente teve aqui diversas pessoas, inclusive a advogada eleitoral Carla Nicolini, Carla Nicolini, que fez uma fala praticamente de defesa da lisura do processo na candidatura Moro. Né? O Lênio Streck, que disse várias vezes, o Felipe, que achava que tinha tido um acordão. Eu tenho dúvidas se teve um acordão. Eu estou começando a achar, inclusive, Cacai veio aqui e disse que, pelo que tinha conversado, que não era advogado criminalista, que não, talvez tivesse uma dificuldade de condenação do Moro ali, né? Então, e que ele achava que, de alguma maneira, se ele fosse o Moro, ele até pediria para que se fosse cassado, para poder ter condições de não precisar se defender só no Supremo sobre os crimes da Lava Jato. Eu começo a achar que no meio político e no meio dos advogados eleitorais se achou que essa cassação do Moro poderia dar muito poder ao sistema judiciário, sabe, Dri? Você viu, os advogados eleitorais com quem a gente conversou estavam muitos dizendo que os riscos eram muito grandes. Se fosse caçar o Moro por pré-campanha, outros muito poderiam ser caçados depois. E talvez por isso tenha entrado o Rodrigo Pacheco, por isso tenha entrado mas não. Isso indica um grande acordo para salvar o Bolsonaro? Como a gente está perguntando no Thumb. Em princípio, não dá para dizer isso, Dri. Não dá para dizer isso. Ainda não consigo enxergar elementos claros desse grande acordo caminhando que vai salvar. O Jorge Seife, o outro senador, é outra situação. Vamos ver o que acontece no julgamento do Seife. E ver, claro, que o outro lado está se movimentando. Então, o bolsonarismo está negociando a presidência da Câmara e a presidência do Senado. E está negociando com o quê na mão? Com a faca da anistia. Enfim, o Lênio vai estar aqui, a gente vai poder conversar muito sobre isso. O Brasil é um país que os acordos não surpreendem. A gente teve uma anistia depois de uma ditadura sangrenta. A gente elegeu o Tancredo e engoliu o Sarney, sendo que o presidente era, pela Constituição, que deveria assumir naquele momento, já que não tinha tido posse do presidente, era o Ulisses Guimarães, que era o presidente do Congresso, que deveria convocar eleições diretas na sequência, ou novas eleições, que aí seriam diretas. Mas pelo medo de que o Brizola ganhasse, pelo medo de que não tivesse, eles preferiram não fazer eleições. Então, o Brasil é um país ávido em acordos, principalmente que beneficiam as elites e os grupos de direita do país. Então, surpresa? Não. Surpresa, não. Só que preciso ficar esperto e olhar os próximos movimentos. Eu ainda acho que não dá para falar num grande acordão. Essa é a minha opinião. Aí, nesse caso, opinião, veja, é diferente de ouvir dizer. Eu falei com alguém, eu conversei com uma pessoa próxima dos ministros do Supremo. Não, eu estou trabalhando com opinião. Eu ainda acho que não dá para falar num grande acordão. E você, Henrique, você acha que há elementos para isso? Você concorda com o Rovai? Dri, eu percebi ontem, eu fiz a cobertura do julgamento de toda a sessão, do momento que se iniciou até a proclamação do resultado final pelo ministro Alexandre de Moraes, o presidente do TSE.
E eu não sei, é difícil explicar isso, transmitir isso, digamos assim, para o leitor, né, para o espectador, enfim, para a audiência, mas o clima do que eu vi ontem ali naquele julgamento foi bastante diferente, por exemplo, do que eu vi pouco mais de um mês atrás na decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Naquela ocasião, era muito explícito que o que se fazia ali era um teatro, existia um simulacro de julgamento, e desde o voto do desembargador, relator do desembargador Falavinha, o que era notório é que uma defesa do Sérgio Moro era feita explicitamente por aqueles magistrados. Acabou que 2 votos ali foram contrários, mas eram 2 desembargadores que já era sabido de antemão que eles iam votar contrários por uma série de questões, né, de posicionamentos. Mas, assim, foi um julgamento, digamos assim, falseado. Não foi exatamente a impressão que eu tive ontem no TSE, pelo menos tecnicamente falando. O voto, inclusive, do ministro relator foi elogiado por todos os outros 6 ministros. O próprio Alexandre de Moraes, que deu o último voto e fechou o placar por 7-0, ele concorda com a decisão, mas naquela juntada de votos ele faz algum comentário ali, dando até, digamos assim, uma certa bronca, um certo esporro na própria lei eleitoral, que é extremamente omissa em relação aos casos de pré-campanha. Ela é bastante vaga e isso acaba permitindo muitas interpretações, dificulta a criação de jurisprudência, enfim. O fato é que a decisão de ontem não me pareceu, como eu disse, uma simulação, a exemplo do que ocorreu no TRE do Paraná, mas, por outro lado, também havia um certo ar de constrangimento de perceber que um placar de 7-0 a favor do Moro era absolutamente diferente daquilo que estava exposto e do ambiente que a gente vivia, por exemplo, 3 meses atrás. Isso faz naturalmente suspeitar que um acordo profundo possa ter sido costurado, né? Isso nos calabouços da República, dos 3 poderes, não é uma coisa feita à luz do dia, né? Nem ao nível do mar. Mas a gente imagina que tanto aquela visita do Alexandre de Moraes ao presidente do Senado, né, e do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, todas essas conversas em torno de estancar, digamos assim, as ações do judiciário, que vem realmente tendo um protagonismo que não deveria ter, tecnicamente, vem tendo esse protagonismo porque outras instituições vêm falhando no Brasil. Mas, assim, essa coisa de frear o judiciário por meio daquelas PECs que vão tramitando no Congresso, uma delas, inclusive, já em andamento e muito bem encaminhada, de acabar com decisões monocráticas, tudo isso parece ter entrado nesse bojo, nesse frigir dos ovos, nesse grande caldeirão, e o que me parece ali é que o TSE, nesse caso o Tribunal Eleitoral, mas representando ali todo o Poder Judiciário, a alta cúpula do Judiciário, dos Tribunais Superiores, me parece que há passos atrás para tirar essa pecha de um poder que está tomando protagonismo e ganhando hegemonia no Brasil. Isso, naturalmente, para que o próprio judiciário não seja atingido por mudanças que retirem poder dele. Então ficou um pouco essa atmosfera, como o Rovai disse, não dá para afirmar de forma cabal que o que aconteceu ali foi um acordo. Mas, a mim, particularmente, pareceu que algum tipo de acerto para se botar uma pedra em cima disso vinha acontecendo. Em relação ao caso do Jair Bolsonaro, de uma anistia que está sendo encaminhada e pressionada pelo próprio PL na Câmara e no Senado, eu não sei exatamente como que a coisa poderia respingar no Judiciário, mas eu tenho a impressão pessoal também que o Alexandre de Moraes, que é o relator da maior parte desses inquéritos envolvendo os bolsonaristas e o próprio Jair Bolsonaro, eu tenho a impressão também que ele vem recuando de uma forma tática e de uma forma discreta. Se isso é fruto de um acordo também, é muito difícil de se dizer, mas o que a gente pode afirmar é assim, o resultado de ontem não foi uma surpresa, foi um resultado que já se esperava nos últimos dias, é uma surpresa em relação ao que se falava meses atrás e o que os juristas e alguns técnicos apresentavam, mas é muito difícil afirmar que o acordo, de fato, efetivamente, tenha sido firmado e que aquilo que a gente viu ontem é um resultado desse acordo. Eu tenho a impressão que e eu tenho a impressão que pode, eventualmente, também ter alguma coisa se passando aí em torno da anistia, de uma futura anistia, né, de uma suposta anistia ao Jair Bolsonaro. Mas essa é uma impressão minha, digamos assim.